Mãe do meio-campista e ídolo do Corinthians, Paulinho revela sua torcida para o jogador voltar ao Corinthians, e dá pistas sobre o futuro do filho. Corinthians decide rescindir contrato de Danilo Avelar após fala racista. Atualizações e oportunidades do Corinthians no mercado da bola. Tudo isso e muito mais. Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente. Já vai respondendo aí nos comentários. Você concorda com a rescisão de contrato do zagueiro Danilo Avelar devido ao seu comentário racista? Ou você escolheria um outro caminho? Deixe aí nos comentários a sua opinião. A diretoria do Corinthians acertou ou errou com o zagueiro vacilão? Comente, participe, e não vai esquecer de deixar aquele like maroto para fortalecer esse canal que também é seu. Deixe aí nos comentários a cidade de onde você torce para o Timão e o seu palpite para o próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport Recife. Sem mais enrolação, bora para as notícias. O Corinthians decidiu, na tarde desta quarta-feira, que vai encerrar o contrato com o zagueiro Danilo Avelar, hoje válido até dezembro de 2022. O clube ainda estuda de que maneira será feita a rescisão. O clube emitiu uma nota oficial às 18h32. As conversas pelo fim do vínculo serão feitas com os agentes da Elenco Esportes, que representam o jogador. Abre aspas. O Sport Clube Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia. A decisão foi tomada pelo Departamento de Futebol, com apoio do jurídico, após o jogador ter admitido um comentário racista em um jogo online, após repercussão nas redes sociais. Ele também foi banido da plataforma Coliseu. Foram horas e horas de reunião até que a diretoria de futebol se sentisse amplamente segura juridicamente para decidir pela rescisão. A equipe de comunicação também passou várias horas mobilizada a fim de ajudar na apuração, entendimento e avaliação do caso. Desde a divulgação da nota oficial do jogador, já havia o entendimento no Corinthians de que não haveria mais clima para que Avelar continuasse a defender as cores alvinegras. Passou-se, então, a discutir quais seriam as formas viáveis para a quebra de contrato. A enorme repercussão do caso nas redes sociais e as manifestações de torcedores pedindo que o clube rompesse o contrato com o jogador, inclusive da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, apenas contribuíram para a certeza sobre a necessidade de romper o contrato. Durante uma partida de Counter-Strike Global Offensive, na noite desta terça-feira, o jogador postou um comentário com conotação racial. Em nota, Avelar pediu desculpas. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho direito e tem previsão de volta aos jogos para agosto. O Corinthians ainda não quitou a compra do jogador junto ao Torino, da Itália. O clube tem de pagar ainda neste mês o valor de 750 mil euros, 4,4 milhões de reais, como segunda e última parcela. Outra parcela igual foi paga, com atraso, no início deste ano. Danilo Avelar foi contratado pelo Corinthians em 2018. Por empréstimo. Após ser campeão paulista como titular em 2019, o jogador teve seus direitos econômicos comprados pelo Timão em junho. Na mudança de 2019 para 2020, ele deixou a lateral esquerda para atuar como zagueiro. Fez bons jogos no Paulistão, após a pausa da pandemia, mas rompeu os ligamentos ainda em outubro de 2020. E você, meu amigo fanático? O que acha dessa situação? Você acredita que o Corinthians fez o certo em rescindir o contrato com o Danilo Avelar? Ou você acredita que o zagueiro deveria ter outra chance? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Mandaria, ou não mandaria o Danilo Avelar embora? Comente, participe e faça parte desse bando de loucos. Com quase R$1 bilhão em dívidas, os últimos meses do Corinthians podem ser resumidos em cortes de gastos. Este cenário coincide com críticas ao atual elenco e à rescisão do contrato do Paulinho com o Guangzhou Evergrande, da China. Segundo o jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, o clube está disposto a pagar um salário mensal de aproximadamente R$1 milhão para ter o volante de volta ao elenco do Corinthians. Conhecida da torcida do Corinthians, Dona Érica Nascimento revelou onde deseja ver o seu filho jogar na próxima temporada.
O futuro de Paulinho ainda não está definido. Porém, se depender de sua mãe, o volante e a seleção brasileira só tem um caminho para escolher: o retorno ao Corinthians. Em conversa com o Terra, Érica Nascimento falou que a família torce para que ele vista a camisa alvinegra em 2021. Abre aspas. Eu, particularmente, meu marido, Marcos, e toda a família somos corintianos e ficamos na torcida para que ele volte ao Corinthians, disse a mãe de Paulinho. A mulher é conhecida da torcida. No clube, Paulinho conquistou Brasileirão, Libertadores, Mundial, Recopa e Paulistão entre 2010 e 2013. Porém, Érica ressalta que não interfere na decisão do futuro de Paulinho e ainda indicou qual deve ser a decisão do atleta. Abre aspas. O futebol é a profissão dele e ele tem que ver o que é melhor para ele e a família dele. Ele me disse que vai analisar a melhor proposta, e eu acredito que deve ser da Europa, afirmou a mãe do jogador. Paulinho deixou o Guangzhou Evergrande na última semana e está sem contrato neste momento. O volante treina com o elenco do Red Bull Bragantino, onde foi revelado e agora trabalha para se manter bem fisicamente. Além do Corinthians, times de Portugal, Espanha, Turquia, Emirados Árabes e Arábia Saudita também estão de olho no atleta. Acontece que apesar de Paulinho estar sem vínculo, a negociação é muito difícil, já que o volante tinha um salário extremamente real para as possibilidades dos clubes brasileiros, ainda mais pela desvalorização do real nos últimos tempos. Não haveria engenharia financeira capaz de chegar a esse patamar se o meio-campista não reduzir drasticamente os seus vencimentos. Dessa forma, a diretoria corintiana a vê como um sonho ainda muito distante para o clube, mas irá buscar conversar com o jogador e seu staff para entender a situação. A certeza é que mesmo se tratando de um ídolo e um jogador pronto, que veste a camisa para ser titular e referência, não haverá loucuras. A concorrência externa será muito grande e com muito potencial financeiro, contra o qual o Timão não pode brigar, nem chegar próximo. A esperança alvinegra é que o emocional fale mais alto nessa história para que as partes possam ter uma conversa dentro da realidade. O Corinthians corre atrás de um centroavante para a sequência da temporada. Após economizar mais de R$ 2 milhões em salários por conta do adeus de nomes como Casares, Otero e Camacho, o alvinegro do Parque São Jorge observa o mercado atrás de um novo homem-gol. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, publicadas em seu blog no portal Yahoo, o Corinthians mira os nomes de Renato Kaiser, do Atlético Paranaense e de Everaldo, que está no Kashima Antlers, do Japão. A publicação aponta que, apesar da economia recente, o Corinthians não deve ter facilidade para acertar com um novo reforço. Para contar com Renato Kaiser, por exemplo, o time paulista pode envolver o volante Richard, titular do Furacão e emprestado pelo Corinthians, em uma negociação em definitivo. No caso de Everaldo, o atacante ganhou notoriedade quando vestiu a camisa da Chapecoense na temporada 2019. Hoje, no Kashima Antlers, do Japão, Everaldo anotou 3 gols em 13 partidas pela equipe asiática e pode ser envolvido em uma futura negociação com o Corinthians. A busca por um novo camisa 9 por parte do Timão se dá por conta da má fase das duas opções que Silvinho tem no elenco, Jô e o garoto Cauê. Nas últimas partidas, o Corinthians tem atuado em um esquema sem centroavante com Luan como o falso 9. Sabemos que o paraguaio Romero não é centroavante, mas você gostaria de ver ele vestindo novamente o manto alvinegro? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Ángel Romero ajudaria o ataque do Timão? Comente, participe e faça parte desse bando de loucos. Trabalhando para reduzir os graves problemas financeiros, como a dívida que chegou a beirar R$ 1 bilhão, os diretores adotaram desde janeiro o discurso de austeridade. E isso passa diretamente pelo departamento de futebol. Abre aspas. Ninguém escondeu nada de ninguém. Sempre falamos para o torcedor que esse seria um ano de bastante dificuldade, que o clube não dispõe de recursos para fazer uma grande contratação e que o time seria mais ou menos isso que está aí. E que no segundo semestre iríamos olhar o mercado para ver se tem algo que encaixe no nosso bolso para dar mais qualidade ao time, disse Roberto de Andrade, diretor de futebol, em entrevista ao portal Globo Esporte, afirmando que não há chances de que grandes quantias sejam investidas na contratação de reforços neste momento. Deixe aí nos comentários a sua opinião.
Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal, e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Valeu pelo like maroto. E vai Corinthians!